E aí pessoal, aqui é o Gui. No vídeo de hoje a gente vai falar aí um pouco a respeito do SLP, tá? Até onde ele pode cair, quando ele vai começar a subir e se ele vai começar a subir. Então antes de começar o vídeo, pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, então ajuda bastante a gente no apoio. E claro, vocês vão ficar sabendo aí dos conteúdos de antemão. Aqui no YouTube a produção demora um pouco mais, então nas outras redes sociais vocês vão saber aí um pouco mais rápido do que tá acontecendo aí no mundo do NFT e das criptomoedas. Bom pessoal, então não é novidade pra ninguém, né, que o SLP começa a cair a partir do final do mês de julho e ele vem aí de uma queda brusca, né, e praticamente ele não tem nenhum tipo de recuperação, ele não tenta se apoiar em nenhum local, ele simplesmente cai e continua caindo e a gente não consegue mais saber o que vai acontecer, se muita gente falando que é pirâmide, muita gente falando que é uma bolha, muita gente falando diversas coisas aí a respeito do SLP e do Axie Infinity, tá, e causando medo em muita gente também. Logicamente são investimentos altos, né, de no mínimo aí, creio que o pessoal investiu no mínimo 5, 6 mil reais, quem entrou um pouco mais no começo, então não são investimentos baixos, né, são altos investimentos e o pessoal fica assim com medo do que está acontecendo. Basicamente, pessoal, é uma pirâmide? E já falamos no outro vídeo que não. É uma bolha? Sim, Axie Infinity a gente sabe que foi e é uma espécie de bolha, né, que aconteceu. A gente tem alguns dados e eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo e o que já aconteceu essa bolha dentro do Axie Infinity, tá? Não que o Axie Infinity é uma bolha, mas ele se tornou uma bolha a partir do momento que alguns dados começaram a aparecer pra gente. Bom, primeiramente falando aqui gráfico, tá pessoal? Graficamente falando, a gente consegue ver o SLP entrando em uma zona de conforto, tá? É uma zona que me conforta e eu acho que se os desenvolvedores não tomarem nenhuma atitude com o Axie, acredito que ele vai ficar andando dentro dessa zona por algum bom período, tá? Então assim, 4 meses, eu entrei agora, quanto vai ser o tempo que eu vou demorar para recuperar meu investimento? Provavelmente 4 meses, tá? O preço vai andar entre essa região a partir de agora de 0.14 e 0.11, tá pessoal? Não acredito que o preço venha sair dessa região que a gente tá. A gente sabe que aqui é uma região extremamente importante graficamente falando, tá? Então é um preço justo no momento que a gente tá, com a quantidade de SLP que vem sendo aí cunhada ao dia versus a quantidade de SLP aí que vem sendo queimada, é um número legal. A gente consegue ver a nossa RSI já chegando aqui na parte de 30, tá? Então a gente consegue ver um RSI bem baixo, tá? Já chegando na mínima que ele poderia chegar, então pode ser que a partir desse momento ele comece a ter uma lateralização. Isso também nos indica graficamente aqui que a gente pode retomar a lateralização que a gente já chegou nesse ponto e também a iniciação do SLP dentro do mercado aí que foi na casa de 0.11, tá? Então, graficamente falando, pessoal, o SLP pode se manter agora entre essa região de 0.14, tá? E 0.11. Então, acredito que o SLP venha para caminhar dentro dessa região caso nada aconteça diferente dentro do Axie. Lógico que a gente sabe que os desenvolvedores têm poder de mudar muita coisa e provavelmente eles vão mudar dentro do jogo, então diversas coisas podem se alterar e também esse valor. Acredito que o preço venha caminhar dentro dessa região da mesma forma, se eles não fizerem uma mudança muito brusca. A partir de uma mudança brusca, todos esses valores aqui podem ser modificados, mas enquanto a gente tiver pequenas alterações, que são o que os próprios desenvolvedores estão falando pra gente no Twitter, né, que o que eles querem fazer é novamente baixar a quantidade de recompensa diária, ou seja, baixar a quantidade de SLP ganhas, e não sei como eles vão fazer isso dessa vez, se vão fazer a mesma função de diminuir no PVE e aumentar no PVP, ou simplesmente diminuir no PVE e deixar igual no PVP, não sei como que vai ser a forma que eles vão querer fazer aí para equiparar um pouco mais a questão do SLP diário, né, diminuir para ficar um pouco mais escasso SLP, a gente conseguir ver um valor um pouco mais crescente, tá? Então todas as atualizações que eles fazem em relação à diminuição de SLP é para a gente ter uma escassez maior do próprio e aí a gente tende a ter uma valorização da moeda. Já aconteceu isso uma vez, né? A gente teve um corte, né? A gente teve uma redução aí de 100 SLPs no modo arena, né? No modo PVU para 50 e mesmo assim a gente conseguiu ver que não adiantou de nada, essa queda continuou. Mas por que motivo que essa queda continuou, tá pessoal? Então a gente tem alguns números, alguns dados que são importantíssimos pra gente ver e entender um pouco mais. Primeiramente, tá pessoal, a questão da bolha que eu falei pra vocês, lembra que eu disse que era uma questão de bolha? Deem uma olhada, tá? Em todos, desde setembro de 2020, desde o começo, tá? O Axie Infinity é esse ano aqui. Então a gente consegue ver que o Axie Infinity era muito pequeno nos primeiros meses, né? Em 2020, no primeiro semestre de 2020 praticamente aí, ele foi pequeno, né? Em março a gente consegue ver um pequeno destaque do Axie, né? Em abril, um pequeno destaque, e aí em maio a gente consegue ver uma
pequena explosãozinha. Lógico, muito menor do que diversas outras DEX e diversas outras coisas que a gente tinha dentro do mercado, como por exemplo aqui a PancakeSwap, que a gente sabe que foi um grande sucesso no mercado, tá? A partir do mês de junho a gente consegue ver o Axie começando a se destacar e a nossa bolha, né, pessoal, ela começa aqui a partir do mês de julho. Então a partir do mês de julho a gente consegue ver uma bolha dentro do Axie, a gente consegue ver assim muita gente entrando no jogo, a gente consegue ver pessoas de todos os lados, todos os planetas, de todos os segundos falando a respeito do Axie, e a partir desse momento muita gente entra no Axie. Com muita gente entrando no Axie, né, pessoal, a gente consegue ver que a quantidade de SLP geradas vai aumentar muito, a gente consegue saber que os preços dos Axies vão aumentar muito, enfim, todo o ecossistema em geral vai aumentar de preço, porque a gente sempre sabe que a gente tem uma coisa chamada oferta versus demanda, né, pessoal? E sempre quando a nossa demanda está muito maior do que a nossa oferta, os preços vão subir. Sempre quando a nossa oferta está muito maior que a nossa demanda, os preços tendem a diminuir, já que o interesse caiu, tá? Então foi isso que aconteceu nessa bolha a partir de julho, e a partir de agosto a gente consegue ver que é muita gente interessada no jogo e poucos Axies no mercado tinha no momento, né? No primeiro momento, poucos Axies bons no mercado, então os preços dos Axies subiram demais, a gente conseguiu ver Axies muito caros, realmente Axies assim, mediamente interessantes a 600, 700 dólares, então essa bolha começou a se instaurar dentro do Axie Infinity, e aí, lógico que ia sobrar para alguém, né? Se o AXS começa a subir, se o preço dos Axies começa a subir, mas, por outro lado, é muita gente entrando no jogo, a quantidade de SLP cunhado também vai aumentar muito, ou seja, o valor do SLP vai diminuir, já que a demanda está um pouco menor e a oferta está muito maior. Quando aumenta a oferta, a nossa demanda cai, ou seja, menos gente querendo o SLP pela quantidade cunhada, ou seja, a gente conseguiu ver aí uma grande desvalorização, como mostra aqui nesse gráfico. Outro gráfico, tá, pessoal, fica mais claro, tá? Aqui em vermelho é o nosso SLP cunhado, tá? E aqui é o nosso SLP queimado, ou seja, a quantidade de SLP gerados versus a quantidade de SLP queimados, tá? A gente consegue ver aqui em laranja, né, a quantidade queimada é muito inferior à nossa quantidade produzida, ou seja, quando a gente tem uma grande geração de SLP para uma queima pequena, a gente conseguiu ver o que aconteceu, né? Os preços começam a cair e, graficamente falando, a gente consegue ver aqui, olha como a nossa geração de SLP até o mês de abril, né, mais uma vez confluindo com aquele outro gráfico que eu mostrei, é pequena, e a partir do mês que começa a nossa bolha, a partir do mês de julho, a gente consegue ver grandes gerações de SLP, e aí a quantidade queimada não consegue, infelizmente, aí igualar a quantidade feita, com que isso causa uma grande redução do SLP. Pessoal, aqui nessa tabela eu trago mais alguns números para vocês, tá? Mais algumas estatísticas. Essa tabela a gente consegue ver que ela começa no último dia de maio, né, em 30 de maio, e ela vai até dia 23/6, ou seja, ela vai até dia 23 de junho, tá? Esses dados aqui a gente consegue ver que são dados antes do estouro da bolha que eu falei para vocês. Lembra que a bolha começa a estourar em julho e agosto? Esses aqui são dados antes daquela bolha estourar, e olha como são dados interessantes, como é um ecossistema saudável, né? Aqui a gente tem a quantidade de SLP queimados e aqui a gente tem a quantidade de SLP gerados, tá? Então a gente consegue ver que a quantidade de SLP gerados em um dia foi de 7 milhões, a gente conseguiu ver 7 milhões de SLP gerados, mas ao mesmo tempo foram queimados 7 milhões e 800 mil, ou seja, 108% dos SLPs que foram gerados, que foram criados nesse dia, foram destruídos. E aqui a mesma coisa, olha como são números satisfatórios, a quantidade sempre superior a 100%. Quando a gente tem a quantidade superior a 100%, quer dizer que a nossa queima é maior do que a nossa geração de SLP. E olha como são números extremamente satisfatórios, aqui a gente queimou quase o dobro dos SLPs gerados num dia. Claro, a gente tem alguns dias que são provavelmente os dias de saque da galera, que são dias menores, né? Dias que são mais gerados do que realmente queimados. Mas a gente consegue ver que é muito satisfatório esses números, todos os números acima de 100%. Ou seja, antes da nossa bolha acontecer, a gente conseguia ver que os nossos números eram muito interessantes. A nossa queima de SLP era muito superior. A partir do momento que o jogo explode, vira uma bolha, acontece aquelas milhares de bots sendo criados, as contas aí de PvE sendo jogadas de qualquer jeito, com Axies de qualquer jeito, e a gente conseguiu ver aí uma grande
quantidade de SLP sendo geradas, né, enquanto uma quantidade de SLP queimadas já não eram mais tão grande. A gente consegue ver isso aqui a partir dessa outra tabela, e olha como fica feio, tá, pessoal? Esses números aqui, eles começam a partir do mês de agosto, né, a gente consegue ver que a gente tem uma queda muito acentuada aqui no mês de agosto, tá? Então a partir do dia 1º de agosto a gente estava em valores ainda satisfatórios, né, em um valor interessante na casa de 0,20, ou seja, R$1 o SLP. E olha como a gente tem uma queda brusca a partir do mês de agosto, porque justamente a gente tem muita quantidade de SLP que foi gerada no mês de julho, né, no mês passado, uma quantidade de gente sacando extremamente alta por conta daquele um mês que eu falei antes para vocês, e a quantidade queimada é pequena. Por quê? A gente sabe que dentro do Axie a gente não tem muita coisa que a gente vai fazer para queimar o SLP. Antigamente, né, a gente sabia que quantidade maior de SLP, ainda assim a gente conseguia queimar, porque era menos gente jogando, eram mais gente que gostava do jogo jogando e menos gente que vinha só pelo dinheiro, ou seja, a bolha ainda não tinha acontecido, a gente conseguia ver um ecossistema saudável. A partir do momento onde pessoas entram com o único intuito de apenas ganhar dinheiro, e eu não vou ser hipócrita, eu fui uma dessas pessoas, eu só jogo pelo dinheiro. Assim, o jogo não me interessa tanto, acredito que a grande maioria de vocês também, né? Não é um jogo que, assim, que atrai tantas pessoas por conta simplesmente da gameplay e não por conta do dinheiro. Ou seja, a gente conseguiu ver muita gente sacando e pouca gente utilizando esse dinheiro, esse SLP, para voltar para o jogo, em prol do jogo, porque a gente sabe que o nosso objetivo é lucrar. E principalmente como uma grande quantidade de gente em julho entrou, eles querem pelo menos recuperar o investimento feito. Então, por conta desse recuperar o investimento feito, a gente consegue ver uma grande quantidade de SLP sendo gerados e pouca gente queimando. Porque vou primeiro recuperar meu investimento, depois eu penso no jogo. Primeiro no dinheiro, depois eu penso no jogo. Ou seja, com isso acontecendo, a gente conseguiu ver uma grande quantidade gerada, quase 900 milhões, para uma quantidade pequena queimada, de apenas 45 milhões de SLPs. Ou seja, 50% do SLP gerado foi queimado. E aqui a gente conseguiu ver que alguns dias até foi satisfatório, né? Foi mais queimado do que gerado. Mas olha como esses números não são interessantes, né, pessoal? A gente consegue ver uma geração de SLP muito grande, sempre na casa dos 50, 60 milhões, né? E aqui a gente conseguia ver uma quantidade muito menor aqui no mês de junho, tá, pessoal? Então olha como as quantidades mudam e olha como a quantidade, principalmente queimada, muda muito, né, pessoal? A gente consegue ver aqui uma tabela saudável para uma tabela realmente que está levando à destruição do ecossistema do jogo. Então os desenvolvedores vão ter que tomar algumas iniciativas para, a partir desse momento que a gente vê essa tabela, a fazer alguma mudança para a gente conseguir aí ter um ecossistema saudável novamente. Já ficou claro, né, pessoal? A partir dessa tabela também mostra que a redução do SLP não é a solução para o jogo. Não tem como a redução do SLP fazer com que o ecossistema fique saudável novamente, porque a quantidade gerada para a quantidade queimada vai ficar próxima da mesma maneira. Não vai mudar em muita coisa. Ou seja, os desenvolvedores vão ter que achar estratégias diferentes para fazer com que a quantidade de SLP seja queimada em uma porcentagem maior em relação à quantidade gerada. Para isso acontecer, pessoal, na minha opinião, os desenvolvedores têm que fazer o uso maior do SLP dentro do jogo. Porque hoje o SLP ele é basicamente usado para bridar. Se a gente não brida, a gente não usa SLP, a gente acaba deixando ele disponível no mercado e a gente tem uma quantidade muito grande de SLP, logicamente a gente vai ter uma inflação. Uma inflação. Ou seja, com a inflação acontecendo, a gente também sabe que os preços vão cair. Ou seja, a gente sabe que a gente vai chegar nessa situação novamente. Então, os desenvolvedores precisam achar uma maneira de que faça com que as pessoas consigam utilizar o SLP dentro do jogo em diversas outras maneiras, colocando skin que seja, ou talvez colocando itens, né? Ah, sei lá, vou botar um chapéu pro meu Axie, vou botar, enfim, vai fazer algumas customizações ou achar algumas outras maneiras do que o pessoal passa a utilizar e queimar mais esse valor, essa quantidade de SLP dentro do jogo, já que nesse momento a gente consegue ver que os dados não estão interessantes. Então, graficamente falando, pessoal, tem como SLP se recuperar? Tem, mas a partir do momento que a gente conseguir ver também uma quantidade de ecossistema sendo gerado para a quantidade de ecossistema também sendo queimado saudável. Enquanto a gente não tiver um ecossistema saudável, a gente não vai conseguir ver o SLP subindo de valor. Então, enquanto os desenvolvedores não derem um jeito no jogo, não realmente acharem uma forma de equiparar as duas, essa equação, né, os dois, tanto a quantidade cunhada para a quantidade queimada, infelizmente a gente vai ver o SLP ou se mantendo dentro dessa região de 0.14 a 0.11 ou realmente ele caindo até um pouco mais do que isso, vindo buscar patamares menores da casa de 0.10
0,95, tá? Então a gente pode ver valores menores caso o preço do jogo, assim, os desenvolvedores não façam nada para mudar isso, mas a gente também consegue ver se os desenvolvedores tomarem iniciativas e eles sabem, eles têm os dados na mão do que eles precisam fazer, o preço da SLP pode sim voltar a subir, mas não acredito que o preço do SLP passa acima de 0,2, tá? Essa média é uma média interessante, acredito que o preço vai se escorar nessa média e vai caminhar ao longo dessa média aqui com o tempo, tá? Então, independente de onde tiver essa média, eu creio que o preço vai caminhar em volta dela, tá? Pelo menos enquanto o jogo aí se mostrar uma bolha, tá? Enquanto o jogo continuar se mostrando uma bolha, eu acredito que os preços não vão melhorar, tá? Então, para os preços melhorarem, realmente os desenvolvedores precisam tomar alguma ação e realmente eu não faço a mínima ideia de onde o preço pode chegar. Acredito que o preço pode subir, sim, o preço pode voltar a subir a partir do momento que a gente tiver o sistema saudável, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto e até o próximo.